vamos fazer uma série de exercícios para alívio de tensão da região lombar. Os exercícios vão ser realizados todos na posição deitada. O Rodrigo está nessa posição agora apenas para me ajudar a mostrar alguns comandos que eu vou solicitar durante a execução dos exercícios. A gente vai imaginar que aqui no finalzinho da coluna, entre a região da lombar e o osso do sacro, que é um osso que a gente tem em forma de triângulo, que fica apoiado entre os ossos da bacia, a gente vai imaginar que lá embaixo a gente tem um reloginho. E eu vou solicitar para vocês a transferência de peso entre os ponteiros do relógio. Então vocês vão imaginar que vocês vão levar o peso lá para o 12, lá para o 6, para o 3, para o 9. Então vocês vão fazer um movimento bem pequeno, de leve, nessa região. Esse exercício vai ajudar a gente a criar uma mobilização dessa articulação lombosacra. Então a gente vai conseguir fazer com que a gente ganhe um pouco mais de mobilidade, tanto na musculatura quanto na articulação. A gente vai fazer os exercícios nessa posição deitado. Você pode usar um tapetinho de yoga como esse, um colchão de ginástica que você tem em casa ou uma toalha. Agora é muito importante que a gente comece a conectar algumas partes do nosso corpo. Então a gente vai começar pelos pés. A gente vai imaginar que os pés, que a gente está querendo fazer uma leve pressão, a gente está empurrando um pouquinho os pés no chão. Eu não quero que vocês deixem nada tenso, mas ativos, tá bom? Então vamos deixar os dois pés ativos, joelhos alinhados com os pés e com os quadris. Eu não quero que o seu joelho fique nem muito junto e nem muito aberto. Joelhos firmes, alinhados com o quadril e com os pés. É muito importante que o quadril esteja bem apoiado nessa posição. Para isso, a sua lombar tem que estar numa posição neutra. Eu não quero que ela fique nem muito arqueada, fazendo um arco muito grande, e nem muito esticada, plana lá no chão. Para isso, a gente pode tentar achar esse meio termo. Então, para chegar nessa posição, você vai fazer um arco, empinando o bumbum, e depois você vai fazer uma retificação, empurrando a coluna lá no chão. E aí você vai tentar deixar mais ou menos no meio termo e sentir que o peso do seu quadril lá no chão. É importante que você tente sentir o sacro. Lembra aquele ossinho que eu falei que a gente tem em forma de triângulo que está apoiado entre os dois ossos da bacia? É importante você tentar sentir ele apoiado no chão. Agora a gente vai pensar um pouco na caixa torácica e cabeça. Aqui a gente vai tentar deprimir um pouquinho os ombros. Eu não quero o seu ombro lá para cima. Já nessa posição, já tenta derreter o ombro, como se a pontinha dos dedos da sua mão quisessem esticar e descer lá para os pés. Cuidado que quando você faz isso, o seu ombro pode se desconectar do chão, levantando. Não deixe isso acontecer. Derrete ele, sente que ele vai ficar apoiado lá no chão. E a posição do seu quadril, da sua cabeça e do seu queixo, é importante que esteja como o seu quadril, uma posição neutra. Não deixa nem o queixo subir muito, que quase que o topo da sua cabeça toca lá o chão, e nem ele descer demais, deixando essa região retificada. Tenta deixar o queixo numa posição neutra. E lembra, é importante, eu não quero que você deixe nada tenso, mas é importante que você deixe tudo ativo, acionado. É como se você acionasse seu pé, suas pernas, seu quadril, seu ombro, sua cabeça, para receber esses movimentos que a gente vai fazer. Eu não quero que você fique relaxado, quero que você se mantenha ativo para fazer essa prática. Nessa posição, a gente vai começar a fazer uma respiração. Então, vamos fazer, imagina que o seu pé está empurrando o chão, o seu sacro está bem posicionado no chão, a sua lombar está na posição neutra, ombro bem apoiado lá no chão, mais longe da orelha. Você vai imaginar um fiozinho que te puxa pelo topo da cabeça na direção oposta aos seus pés. Então, você vai inspirar e na exalação, durante a expiração, você vai crescer, imaginando que esse fio está te puxando na direção sempre oposta dos seus pés. A gente está colocando tensão em duas pontas do elástico. Então, a gente está com o pé bem apoiado e está tracionando a região da cabeça. Então, a gente está começando a fazer
um exercício de mobilização de alguns tecidos, principalmente o tecido da fáscia, que é um tecido conjuntivo que recobre todos os nossos músculos. Então a gente já está acordando a fáscia nesses exercícios. Então inspira e a cada exalação você vai fazer esse movimento de autocrescimento. Inspira, soltando o ar. Cresce pelo topo da cabeça, empurrando levemente o chão com os pés e levando o ombro lá para a direção dos pés também. Inspira, soltando o ar. Imagina que o topo da cabeça está indo na direção oposta dos pés, deslizando, fazendo esse movimento, afastando o topo da cabeça das plantas dos pés. Então você vai inspirar, na exalação, crescer pelo topo da cabeça e pressionar os pés levemente contra o chão. Inspira, na exalação, cresce a pontinha dos dedos na direção dos pés e o topo da cabeça na direção oposta. Aproveita nesse momento para tentar ampliar um pouquinho a sua respiração. Então a gente vai inspirar contando 1, 2 e soltar o ar contando 1, 2, 3, 4. Inspira, abrindo o centro do peito e solta 1, 2, 3, 4. Inspira, abrindo o centro do peito e solta 1, 2, 3, 4. Não esquece de, a cada exalação, inspira, crescer pelo topo da cabeça. Isso. Agora a gente vai voltar para aquele movimento que eu mostrei na posição sentado. A gente vai imaginar o reloginho lá na região entre o osso do sacro e o início da sua lombar. Você vai manter essa intenção de empurrar a planta do pé no chão e vai lembrar que a sua coluna está no neutro. Ela não está nem muito arqueada, nem muito retificada. Ela está na posição neutra. Agora a gente vai imaginar o reloginho lá na região da lombosacra, finalzinho da sua coluna lombar, início do sacro. Então a gente vai imaginar que a gente vai fazer uma transferência de peso entre os ponteiros do relógio. Lembra que o relógio era pequenininho e estava bem nessa região. Então a gente vai transferir na região lá para o 12 e depois lá para o 6. O 6 está mais na base do sacro, lá na direção do cóccix. E o 12 está mais perto da lombar, um pouquinho mais para cima. Como a gente vai fazer essa transferência de peso? Como no início, naquele movimento que a gente fez para achar o neutro da coluna, transferindo o peso lá para o cóccix, empinando o bumbum e depois encolhendo a barriga um pouquinho, retificando a coluna. Então, na inspiração, a gente vai pensar lá no ponteiro do 6 do relógio, na direção do cóccix, e na expiração a gente vai transferir o peso para o 12, que está na região da lombar. Então, a gente vai inspirar, levando lá para o 6, soltar o ar, encolhendo um pouquinho a barriga e levando lá para o 12. Inspira e solta o ar, levando para o 12. Aqui é importante a gente tomar cuidado para a perna não ficar muito aberta ou muito fechada. Deixa ela apoiada, os pés apoiados no chão e as pernas firmes, tá bom? Inspira, levando lá no 6. Solta, levando lá no 12. Inspira. Solta o ar. Inspira, levando lá no 6. Cuidado com o ombro para ele não subir. Cuidado para o queixo não subir durante o movimento. Tenta manter o queixo na posição neutra. Continua o movimento. Inspira, levando lá no 6. E solta, levando lá no 12.
Mais uma vez, inspira e solta o ar. Vamos parar de novo na posição neutra. Agora a gente vai fazer uma transferência de peso para o 3 e para o 9, uma transferência látero-lateral. Então a gente vai transferir o peso para um lado do quadril e para o outro lado do quadril. É muito importante nesse momento você não deixar que a perna comande o movimento. Tenta sentir que o movimento está saindo do quadril e não das suas pernas. Então, sente que você transfere o peso para um lado e para o outro. Imagina o ponteiro lá do 3 e do 9. Mantenha a respiração prolongada, inspira, expira, transferindo o peso devagar para o 3 e para o 9. Sente que a gente vai fazendo uma mobilização dessa região. E só esse movimento já é suficiente para começar a massagear essa região. Transfere o peso para o 3 e para o 9. Mantém esse movimento. Inspira, leva lá no 3, solta o ar, leva lá no 9. Isso. Devagar o movimento, inspira, leva no 3, soltando o ar, leva no 9 e mantém. Mais uma vez, tenta deixar as pernas firmes, não tensas, queixo bem na região, bem paralelo ao tronco. Isso, e continua o movimento no 3 e no 9. Vamos parar no neutro de novo. Tudo bem? E agora a gente vai imaginar um movimento um pouquinho mais difícil. A gente vai fazer uma diagonal. Então você vai imaginar que você vai levar o peso lá no ponteiro do 1 e no ponteiro do 7. Então você vai fazer uma diagonal no osso do quadril e lá na direção do fêmur, do outro lado. Então a gente vai transferir para o 1 e para o 9. Esses exercícios já começam a melhorar um pouquinho da mobilidade da articulação da lombar com o osso do sacro. E ele começa a criar um pouco mais de espaço nessa região, descomprimindo um pouquinho essa região da coluna. Transfere o peso lá para o 1 e para o 7. Isso, uma diagonal. Transfere para o 1 e para o 7. Respira, inspira lá no 1, solta o ar indo lá no 7. O que manda no movimento sempre é o quadril e não a perna. Isso, transfere para o 1 e para o 7. Vamos parar de novo no neutro. E agora a gente vai transferir para o ponteiro do 5 e do 11, a outra diagonal. Então, o osso do quadril e o osso do fêmur lá embaixo, tá bom? A crista ilíaca que está aqui em cima e a região da cabeça do fêmur que está lá embaixo. Então, vamos transferir para o ponteiro do 11 e do 5. Isso. Sente massagear sua coluna. Inspira, levando lá no 5. Solta o ar, levando lá no 11. Quem manda no movimento é sempre o quadril. Inspira, levando lá no 5. Solta o ar, levando lá no 11. Continua o movimento devagar. Só mais um. Inspira lá no 5 e solta, levando lá no 11. Vamos parar de novo na neutra. E agora a gente vai fazer 2 movimentos no sentido horário, passando por todos os ponteiros do relógio, e 2 movimentos no sentido anti-horário, passando em todos os ponteiros do relógio. Então agora a gente vai imaginar todos os ponteiros. Começa lá no 12, no 1, no 2 e vai fazendo o movimento completo no sentido horário. Pode fazer, inspira, soltando o ar,
movimenta, mantém sempre o seu fluxo respiratório, é muito importante. 2 movimentos no sentido horário e 2 movimentos no sentido anti-horário. Não se preocupa tanto em fazer uma execução perfeita. Talvez você esteja com alguma tensão, retração, que não vai te permitir ter uma mobilidade tão importante ou uma mobilidade perfeita. Mas o importante é tentar mobilizar. Se preocupa em tentar prestar atenção em como está o seu quadril, em como está essa região e fazer o movimento de maneira fluida, prestando atenção, consciente. Assim você vai extrair o melhor desse exercício. Esses são exercícios que você pode recorrer sempre que precisar aliviar as tensões e relaxar a sua lombar. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos.